próprio Carlos. É? Mas é assim, daqui a pouco engrena. Uhum. A gente tem picos de audiência incríveis, né? Concorre com a Rede Globo, Pô. né? Coisa, né? Saudade de você. É, eu também. Como é que foi? Tudo bem, no Palmeiras. Peraí que a gente já fala da sua bom. viagem e tal. Tá bom, vamos lá. Olá, pessoal. Estamos começando o agora podcast ao Léo, aqui ao vivo no Face, no Instagram, e estamos gravando aqui para o podcast. Ô Carlos, esse que vocês não veem é o Carlos Igareta. Igareda, posso pedir para você fechar a porta lá só porque está vazando, não sei se você está ouvindo aí, mas está vazando um pouquinho de áudio. E estamos começando aqui com a presença de Alexandre Sayad. Estamos começando o nosso ao Léo especial sobre educação, né? O Alexandre é autor do livro Idade Mídia. Eu já falei um pouco, estava aqui só falando de você enquanto você estava, né? Então, só para relembrar, né? Autor do livro Idade Mídia, que estamos juntos transformando em programa de TV. Estamos no processo aí, acabamos de pegar estamos analisando o piloto do programa, tá ficando legal, né? Eu tô gostando bastante. Pois é, e é um ativista, além de ser um pesquisador, um acadêmico envolvido com a questão da educação, inovação e educação. Ele tem todo um campo de pesquisa voltado para essa relação entre audiovisual e educação. Mídias em geral e educação. Mídias em geral, mas a gente vai explorar audiovisual e dentro do audiovisual vamos explorar o documentário, né? Perfeito, é isso mesmo. Porque é o foco Perfeito. aqui da conversa. Isso, exato. Mas vamos falar de mídia de maneira Já geral, que porque o não Sérgio tem... Riso também é um mestre nisso. Sim, né? sim. Ele falou o doutorado dele é nessa área, né? Então nós estamos bem. E você vê que é um assunto que a gente gosta mesmo, porque é um assunto que eu considero um dos mais importantes. Claro. Né? Então, obrigado pela sua presença. É um prazer estar com Vou vocês, passar a palavra Carlos. aqui para o Alexandre Sayad, vai falar um pouquinho. Começa um pouquinho falando para a gente um pouco da sua trajetória, de como é que você se envolveu, como é que você puxou essa coisa do audiovisual, da mídia com a educação, quando é que foi que aconteceu isso, e aí a gente chega no lugar. Vamos lá, pois é, eu sou jornalista, na verdade, a primeira formação é jornalismo, né? E eu comecei como jornalista cobrindo o tema educação, muito porque é uma coisa que eu sempre me interessei desde que eu era um estudante de ensino médio. Essas questões todas da escola, eu me lembro no ensino médio, eu montei o Grêmio da minha escola, ou pelo menos tentei fazer uma coisa decente com o Grêmio, eu era aquele tipo. E então essa questão da expressão e tal sempre esteve presente comigo. Eu peguei uma fase de cobrir educação que éramos poucos, né? Que esse jornalista de educação, que hoje você tem gente muito boa, na época não éramos tantos, né? O Antônio Góes estava lá naquela época, já você tinha a Gabriela Tias, a Marta Vancini, mas eu tive o Fernando Rossetti, né, Rossetti, que fundou com você e o Gimenstein, o aprendiz, né? Fundaram juntos. Exato. Esse pulo de cobrir educação para ser educador foi depois de um sabático em Londres, que eu tive muito contato com a BBC, e eu achava que o jornalismo aqui estava muito estagnado, como eu ainda acho. Quer dizer, eu acho que nos últimos 2 anos deu uma melhorada. E eu via tanta coisa na BBC, quer dizer, uma época pré-redes sociais, comecinho da internet, estou falando de 98, 99. Quando eu voltei, eu encontrei o Gilberto, e o Gilberto falou, não, vamos lá, vamos fazer um projeto novo, eu estou montando o Aprendiz, você vem tocar, você vai poder usar a comunicação como um elemento de educação, né? Eu achei um barato, assim, poder usar a comunicação como um elemento de educação. Então, de, sei lá, 99, 2000, até hoje, eu tenho explorado muito essa relação desses dois campos, que para muita gente é um campo novo. Para mim, horas eu acho que sim, mas existe uma intersecção entre os dois campos, é evidente, que é o da comunicação e da educação. Né? Então, ora eu montei, acho que eu tive no presente aí na fundação de umas 3 ou 4 ONGs que trabalham com isso, entre elas o Aprendiz.
mas eu fiz muito projeto para educação privada, para educação pública. Continuei escrevendo sobre inovação, educação. Quer dizer, essa praia da inovação, da criatividade, no fundo, junto com o audiovisual, é um pouco a minha praia, né? Eu acho que, no fundo, se eu fosse resumir, esses últimos 20 anos meus foram um pouco voltados a como a educação respira o espírito do nosso tempo. Eu acho que é um pouco isso que eu tenho buscado. Muitas vezes eu passo pela questão audiovisual e de mídia. E o povo está perdido, né? Tá. Você vê desde a política pública, né? Tem gente falando, né? Como se fosse uma pessoa qualquer falando, mas o nosso próximo presidente falando de ensinar... Desde o ensino fundamental, né? Pois coisas desse tipo, desde a presidência até os pais de família, como nós, né? Que tem várias questões de como educar seu filho no mundo de hoje, né? Léo, eu acho que assim, o que acontece, na verdade, tem uma esquizofrenia no ar, assim, um pouco. Muito pelos conceitos, os termos, as práticas, o que é educação, quer dizer, as pessoas ou têm certezas estúpidas, ou têm dúvidas gloriosas, ou estão perdidas. Acho que são esses 3 cenários, né? Então, eu acho que as dúvidas gloriosas são as mais bacanas, porque ninguém está muito certo dos caminhos. Embora você tenha sempre referências e você tenha grandes áreas que podem te guiar aí por esse novo caminho, sabe? E é um pouco nisso que eu acredito. Legal demais. E quando que foi, né? Você tem uma experiência muito interessante com o ensino... médio, né? Ensino médio, e sim. relação de botar a molecada mesmo para fazer filme e coisas incríveis, né? Saem coisas muito legais. Acho que você vem me mostrando durante o tempo aí algumas coisas e tal, não só no campo do documentário, que é um caminho natural, né? Para isso, mas também ficção, falando sobre né? ficção, me fala um pouco dessa experiência, como é que surgiu, como é que você carrega isso, como é que a pessoa carrega isso para a vida adulta dela, o que ela traz quando ela faz uma experiência dessa? É engraçado que para mim, enquanto consumidor de arte e cultura, produtor e consumidor de cultura, o audiovisual não assim, eu posso dizer que eu nunca fui um cinéfilo. Engraçado falar hoje, nos dias de hoje, isso, né? Eu comecei assim, eu sempre... Você não era, né? Eu não era, agora eu sou. Exato, você entendeu? Essa transição se deu muito tardia para mim. Acho que o cinema foi uma das últimas artes que eu fui explorar. Eu explorei as artes plásticas antes do cinema, acho que a literatura foi a primeira coisa que eu explorei. Eu sou um cara muito das letras e tal, mas sempre ligado na questão estética. Mas o cinema veio meio tardio. Isso veio muito por respirar o espírito dos meus alunos. Porque quando eu comecei a produzir mídia com eles, vamos dizer que a mídia predominante era a revista. Ou produto digital, era muito a palavra e a imagem. A fotografia, eu fui fotógrafo, trabalhei com fotógrafo. Então a fotografia, que é a imagem parada e o texto, as possibilidades de inovação e combinação. O audiovisual veio por eles. Quer dizer, nos projetos que eu vim, a maioria dos projetos, eu comecei com outro tipo de mídia e fui parar, até com rádio, e fui parar no audiovisual. Ou, agora teve um projeto no Gracinha, na Escola Nossa Senhora das Graças aqui em São Paulo, esse sim, mas também foi por eles, porque era aberto, mas os 10 anos que eu trabalhei lá... Era um programa de educomunicação que você chamava, né? Era um projeto, isso, de mídias e educação. Mídias e educação. Você chamava de mídias e educação. Exato, Que é mais próximo hoje do que a Unesco chama, né? Chama, de alfabetização midiática, ela chama, que eu acho alfabetização para a mídia. Para a mídia. Eu acho que mídia e educação e educomunicação, eu gosto também de educomunicação, mas esses termos são guarda-chuvas. Sim. Que cabem muitas coisas lá embaixo, né? A alfabetização eu acho ainda a questão da Unesco ainda um pouco mais específica. Eu gostava de usar educomunicação e mídia e educação porque eu achava elas mais abrangentes. Sim. Né? Porque não é só alfabetizar, né? Depois você alfabetizou,
você tem que entregar, aí você avança Exato. em linguagem, Exato, né? Alfabetizar é conhecer o O básico, né? básico. Saber como faz uma edição, qual que é a estrutura básica, né? Exato. De linguagem. Exatamente. E que é fundamental. Por que é tão fundamental assim? Por que todo mundo deveria ter aula de mídia na escola? Porque, no fundo, a gente vive numa sociedade hoje, e sempre foi assim, mediatizada, no aspecto mais estrito senso que isso possa ter. Quer dizer, a gente passa por mediações, as mensagens que chegam na gente enquanto seres comunicadores que somos, humanos, passam por mediações. Sim. E se a gente não decifra, se a gente não tem a gramática dessas mediações, a gente fica preso no mundo. No fundo, o mundo da mídia e da comunicação é um olhar para o mundo, é como você enxerga o mundo. Sim. E quando o mundo te enxerga. É um pouco como a ciência, vamos pegar no iluminismo, a ciência era um olhar de mundo, a religião na Idade Média era um óculos onde você via o mundo com aquela ótica. Hoje, o Humberto Eco já puxava isso, a gente vive, nosso óculos é o óculos da mídia. E então é uma questão de sobrevivência de cidadania, sobrevivência de expressão e sobrevivência digital no mundo de hoje. Né? A gente conversou um pouco disso com o Sérgio Riso, né? E a gente chegou à conclusão na conversa de que o efeito dessas fake news né, não seria tão avassalador se as pessoas fossem um pouco melhor preparadas para lidar com isso, né? Porque a narrativa, né? A gente já fez uma discussão sobre isso também, né? Essa narrativa é muito próxima da narrativa da mídia oficial, né? Exato. Então você engole como se fosse verdade. Exato. Né? Você puxou naquele debate que a gente teve a questão das narrativas, eu achei genial, porque no fundo a gente vive num embate de narrativas hoje, né? E algumas estão caindo em descrédito e a gente precisa dar um jeito de recuperá-las. Você puxou bem, quer dizer, eu dou exemplo a narrativa da ciência. A ciência está em descrédito. A gente está fazendo um filme sobre isso. A ciência está em descrédito. Tem um grupo de cientistas que está querendo, peraí, para usar a linguagem da ciência, o mínimo que você precisa ser é cientista, né? Senão, exatamente. Eu acho, por exemplo, a questão das fake news, eu acho que assim, o golpe que as fake news dão, se você esquecer que há um lado político, mas o golpe que as fake news dão é na razão. É no discurso científico, né? Porque a fake news ela puxa pela emoção, que é um artifício da publicidade, muitas vezes, de puxar pela emoção, não puxar pela razão, mas ela ignora a pesquisa, ignora pesquisa científica, ignora a pesquisa popular, ignora a constatação, a verdade, ignora o que está aqui para puxar, para ter um apelo emocional. Então, no fundo, ela está destruindo a narrativa da ciência. É isso um pouco, né? Então, por essa e por outras, acho que a fake news, no fundo, ela se tornou uma maneira mais pop possível de você compreender por que educar para as mídias é uma questão importante. Eu acho que antes das fake news eu tinha que fazer um discurso aqui de 2 horas. Hoje em dia, se eu falar fake news, você já vai entender por que é importante. Pois é verdade. E essa coisa também, junto com esse novo sistema, um novo tráfego de espalhar mensagens, uma nova forma de originar, de criar essas narrativas, quando vem junto com isso do poder oficial, né? Isso. O Trump está falando isso, agora o Bolsonaro está falando também dessa coisa assim, olha, a Rede Globo, a Folha de São Paulo é fake news. Pois é. O que eu distribuo pelas redes é que é verdade. Você precisa acreditar só em o que eu falo. É uma coisa inédita, né? De você ter um confronto tão aberto, esse descolamento de mídia e poder. Sim. Pelo menos no Brasil, né? Sim. Você vê esses veículos, Rede Globo,
foi criado e andou junto com todos os governos desde a ditadura, né? Foi criado na ditadura e foi avançando e foi passando de mão o poder. A Rede Globo estava sempre com poder, né? E quando não estava mais, tratava de derrubar, né? Hoje em dia, esse descolamento, o que provoca esse descolamento? É bom para o Brasil? Eu acho bom. Eu tendo a sentir que é bom, pô. Sabe o que acontece no fundo? Imagina, a Rede Globo vai ser oposição pela primeira vez na vida. Nunca foi. Essa é uma das coisas, né? Vai ser independente pela primeira vez. Exato, vida, ou né? plural, né? Tem uma questão, Não? é interessante. No fundo, a gente está vivendo uma batalha de narrativas. É assim que eu descreveria isso. Porque quando a narrativa de escola, quando a mensagem de escola do poder, quer dizer, a comunicação de escola do poder, todo mundo está apto a produzir a sua narrativa. Sim. Então, eu acho curioso que esse mesmo dedo que aponta, que o Trump ou o Bolsonaro apontam para as grandes redes dizendo isso é fake news e a minha narrativa é verdadeira, tem a mesma permissividade que qualquer um tem de criar sua própria narrativa. Então, no fundo, é um jogo de dedos, é um apontando para a cara do outro, porque está todo mundo produzindo narrativa. Você vai fazer um story, a gente está produzindo uma narrativa agora. Sim, claro. Né? Então, no fundo, é um ecossistema de narrativas sendo produzido e aí, até o que é verdade e o que não é, a gente tem que repensar, porque no fundo, se você for descascar essa cebola, como eu fiz essa analogia de muitas camadas do que é uma verdade, lá no fundo o que sobra, né? Então todo mundo está com seu interesse na sua narrativa. Sobra um monte de camada derramada no e chão. gente chorando. Porque não vai sobrar nada. Exato. Porque a verdade é absoluta, é tudo, mas também não é nada. Não é nada, né? Indo para um extremo é isso. É o conjunto de todas as verdades. É a Exato. verdade que é absoluta, né? Mas, e uma das coisas que a gente discutiu é isso, né? A partir do momento que uma mentira ela é difundida e as pessoas acreditam naquilo, ela já é verdade. Ela se diz de alguma maneira, ela se torna pós-verdade. Da pós-verdade, exato. Ela já é uma filosoficamente, ela já é, né? Porque tem gente acreditando que aquilo é, então é. Exato, né? exato. E isso, lidar com isso, desconstruindo todo um ambiente controlado que a gente tinha, principalmente na mídia, é algo. Você acha que. Agora eu vou transpor isso tudo para o nosso tema aqui, que é documentário, né? Que tipo de oportunidade que isso traz para quem faz documentário, do seu ponto de vista? É a oportunidade de gerar mais uma narrativa com qualidade, né? Eu acho que aí tem... Quando eu comecei com esses projetos com mídia, você não tinha rede social. Era 2000. O Aprendiz foi um grande campo de experimentação para isso, né? Então o que acontecia? A gente produzia para mainstream muitas vezes. Então a gente trabalhou com 89 FM, trabalhando com a Brasil 2000, a gente trabalhou com a Rede TV e com a MTV na época. Quer dizer, a gente punha a molecada para produzir conteúdo para essas emissoras, porque não existia rede social. E para você... depois surgiram os blogs, aí veio o Orkut, não sei o quê, mas... Aí veio o Catraca Livre, que é filho disso também, filho disso. Filho desse ambiente, mas até chegar nas redes sociais, você produzir um blog, a coisa do acesso não era ainda muito... Você produzia e ficava lá, quer dizer, aquela narrativa não ia embora. Então, quando eu comecei a fazer esse trabalho, era a chance de você produzir uma narrativa e colocar ela no mainstream. Então, vamos dizer, a alfabetização para audiovisual, que é um termo até que se usa, você passava, naquela época, estou pegando o começo dos anos 2000, em conhecer a gramática e o léxico do audiovisual e pesquisar e produzir um doc. Era isso, né? Quando começou a rede social, depois a rede social passou a ser audiovisual também, no caso do YouTube, isso foi bem mais pra frente. E não é só YouTube, né? No Instagram... No Instagram, já depois... tem TV ao vivo aqui, nós estamos ao vivo. O Facebook já lançou o FaceWatch. A gente, inclusive, agora está ao vivo ali também, né? Quer dizer, é um lugar, a confluência... ou a convergência se dá no vídeo, né? Exatamente. No audiovisual. No audiovisual.
o que aconteceu é que, na verdade, eu estava colocando um pouco numa linha cronológica, onde o YouTube aparece primeiro nisso tudo, né? É o primeiro sinal de que o audiovisual ia dar... Explode, né? Ele explode. E ainda, no começo era muita dificuldade você fazer upload e assistir, né? Aqui na América Latina, pelo menos. E o que acontece é que depois, quer dizer, esse curso, esse projeto, nos muitos lugares que eu fiz, ele foi se adaptando. Quer dizer, acho que o papel do doc foi se adaptando a esse movimento que as mídias mesmo faziam. Então, se antes a gente fazia um doc com cara de cinema, é porque a gente broadcast, porque ainda não tinha YouTube. Então, eu ia, por exemplo, na TV comunitária da OAB, a gente passou vários docs nossos. Sim. A gente fazia um debate com os alunos no estúdio. Eu conheci o pessoal da OAB, eles eram muito gentis em abrir um estúdio pra gente debater com os alunos, depois passavam, isso, eles passavam de conteúdo, eles passavam 50 vezes, era um barato no canal a cabo, na net. Depois passou para outra lógica, a gente começou então a fazer a publicação, que eu acho um fator muito importante de você... Sim. Porque sem a publicação a narrativa não vai para o mundo. Ela e se dissolve, né? Se dissolve. E a escola tende a segurar a publicação para ela, né? Então o meu trabalho foi sempre, olha, isso aqui precisa ir para fora, né? Sim. Com os meios digitais e primeiro o YouTube, depois toda a convergência que você citou, a gente começa a usar os festivais como um elemento do filme ir para fora. Aos poucos eu vou deixando essa coisa do broadcast da TV um pouco de lado, e a viralização de e aí usar outras linguagens, que a gente começa a dançar conforme a música, né? A oportunidade é você fazer um recorte de olhar para a realidade e até entender que a realidade não é una, né? Que ela é múltipla, que ela é um prisma. Acho que ao você produzir um documentário, isso não é uma aula expositiva, mas produzindo, o aluno de 16, 15, 14 anos tem a chance de ver que a realidade, que é um prisma, um caleidoscópio gigantesco e colorido, ele está pegando um pedacinho daquela realidade, quebrando e pegando um pedacinho do pedacinho, e aquilo que é o doc dele. É um olharzinho para um mundo de verdade. Acho que essa é uma lição que eles levam. A parte de linguagem, produção, estou falando uma lição para lidar nesses tempos, é um pouco essa. Você, ao produzir comunicação, você percebe que você faz parte, que você é um olhar de uma coisa maior, né? E esses jovens, eles têm já, né, essa coisa, por exemplo, de produzir uma imagem, editar, botar no ar, é uma coisa quase que... Né, como a gente colocava um texto entre vírgulas, eles colocam uma imagem em movimento. É uma coisa natural, né? Eu tive essa experiência agora de fazer um curso para jovens dessa idade. Eu levei uma surra. É uma surra. E eu resisti. O caso desistiu na primeira, na segunda. Não é fácil. Terceira. Na terceira ele falou, meu amigo, você que inventou isso aí, toca. Vai lá. Mas o que é curioso é que eu não peguei isso já assim. Eu peguei essa transição. Sim. Porque no começo dos anos 2000 não era assim. Claro. Eu peguei o povo, mas chegou uma hora que eu tomei esse susto, mas foi no meio do caminho. Que já chegaram com a câmerinha toda. Porque, sabe, eu filmava com mini DV. Meus primeiros filmes foram com mini DV. Era fita ainda, né? Fita. A gente tinha que digitalizar e depois renderizar. Não era não linear. Não era HD. Não era essa coisa de... Não era não linear. Então assim, a gente começou, o pessoal não sabia nem o que era uma ilha de edição. Mas o tempo, essas habilidades foram ficando não inatas, mas foram sendo desenvolvidas mais cedo. Então chegou um momento que eu tive que mudar também, que eu tomei susto. Sim. Agora, uma coisa que eu queria frisar é que eu nunca assumi... Eu sempre fui meio o maestro dessa história, mas sempre teve alguém de audiovisual comigo. Junto lá, fazendo. Então assim, como eu te falei que o cinema veio para mim um pouco tardiamente, eu tinha, por exemplo, o próprio Sérgio Riso no meio do processo, como um mentor de meio de processo, mas na ponta o Silvio Rocha, a Lídia Chaib, a Nina Cavalcante...
esse pessoal era eu não te conhecia ainda, mas não claro. sei assim deles, que a gente não se conhecia certo, mas eram Sim. pessoas como você que eu contratava e falava, você vai ser o cineasta parceiro. Sim. Então, assim, e eu acompanhava as gravações, tanto é que eu acho que eu peguei um pouco da linguagem um pouco por isso, porque eu acompanhava as gravações, a edição e tal, né? Mas chegou um momento que, por exemplo, o Silvio Rocha, que é um cineasta que eu gosto muito, ele fez um trabalho, ele tinha um trabalho de edição que era fantástico, ele levava os moleques todos pra ilha, e aí começava aquela discussão de que o documentário vai se resolver na ilha, né? Uhum. E aí a narrativa começa a ser construída na ilha. Ele varava a noite com os meninos e era uma descoberta de que tudo que eles filmaram não tinha narrativa ainda. Ela só ia se construir na ilha, aquele princípio do documentário, né? Sim. Isso hoje já não é mais, o processo hoje já não é mais assim. Uhum. Porque esses moleques estão filmando e editando. Não é, mas né? Não é mais mas eu digo, aquele momento mágico da ilha, da Ilha da Fantasia, do Dr. Sr. Herc e do Tatu, não existem mais, assim, é um outro momento. Não digo que o filme não se resolva na ilha, ainda se resolve. Não, sim. Mas você pode planejar o quanto for, vai melhorar. Vai melhorar um pouco a sua angústia na ilha, mas no final, cara, a angústia é lá mesmo. É lá mesmo. E a angústia é o lado legal, né? Se você não gosta de angústia, bicho, vai fazer outra coisa da vida, né? Essa incerteza, essa coisa de não saber para onde ir, é o legal de fazer documentário, né? Tanto de você planejar uma filmagem e não saber absolutamente nada do que você, por mais que você planeje, você não sabe nada do que você vai captar, né? E pode captar, né? Outro dia a gente foi fazer um filme com um artista e ele começou a falar ele começou a evocar os espíritos que habitavam o ateliê. É mesmo? Ele começou a falar dos espíritos, de repente, cara, caiu a prateleira dele inteira assim. Mas com os todo alunos mundo ficou arrepiado, não? É? Estávamos nós, o cara. Sério? Ou seja, não, se a gente planejasse, não ia não acontecer. é, Não se planeja, é o que acontece lá. E é o legal. E agora agora, eu só não sei se o que a gente captou consegue contar essa história. Porque você tem que virar a câmera e pegar a coisa caindo, tem que saber contar essa história. Como é que você vai virar a história? Exatamente. Né? Agora, se a gente tem essa história para contar ou não, a gente não sabe. A gente vai ver na ilha de edição mesmo. Exato. Não estava planejado, é um grande momento e a gente só vai ver se existe mesmo lá, né? Quer dizer, ou seja, ainda é lá que a coisa se resolve, não, né? Sem dúvida. É com material captado, não vou nem dizer que é na ilha, mas é com material captado. Né? Não, aquilo que você queria captar, né? Não, essa é uma descoberta legal dos meninos. Pô, não foi bem ter a aquilo liberdade, ainda mais com o Doc, né? Que é menos controlado. Né? Essa descoberta de que tudo que eu pensei pode ir por água abaixo também é dolorosa para os estudantes, mas é necessária. Né? Tudo que eu imaginei, a gente foi fazer uma vez um doc que chama Casa do Tempo. Vocês podem dar um Google, o que vocês acham tá tudo no Vimeo. A Casa do Tempo, Dinamídia, tá pendurado ou YouTube ou Vimeo, tá lá. É um doc sobre asilos. Tem que parar? Legal. Não, ele só tá dando um aviso para mim aqui que tá no... Tá. Eu vou aproveitar e vou falar o seguinte, gente, estamos aqui nesse bate-papo maravilhoso, já passou meia hora, nesse bate-papo com Alexandre Sayad sobre educação e documentário. Este é o Talk Semanal ao Léo, que agora estará disponível também em podcast. Já tá, o link do podcast já está lá, a gente já tem 2 episódios lá e a gente vai aos poucos colocando os episódios lá para vocês terem acesso, tá bom? Então, quem quiser participar, eu vi que a audiência aqui está incrivelmente boa. Quem quiser participar é só deixar questões aqui que eu vou ficar de olho. Ótimo. E a gente continua. Então vamos lá. Eu te interrompi, mas... Não, imagina. Não, essa Casa do Tempo, a ideia era filmar 2 asilos com eles, né? Então tinha um asilo público e um privado de idosos, né? E óbvio, todo mundo foi achando que a gente ia
Os meninos acharam que a gente ia enfiar o dedo na cara do governo, dizer que o asilo público era uma porcaria e olha como o asilo privado. E a gente filmou, foi muito sensível, quer dizer, a relação dos jovens com os idosos foi uma troca muito interessante, né? E no fundo, como é que, quando a gente chegou, depois de, sei lá, 2 semanas de filmagem, o parceiro meu estava comigo, o Cassiano, aí os meninos chegaram à conclusão de que o asilo público era melhor. E, na verdade, os idosos estão mais felizes no asilo público que no privado. E aí eles tinham que resolver isso, tinha horas e horas de mini DV essa época ainda. Sim. Esse filme ficou tão bonito que o pessoal da PUC de psicologia usa numa aula de experiência transgeracional. Ah, que interessante. Porque o filme ficou muito sensível, assim. Eles viveram como que 2 semanas indo todo dia nesses asilos, vivendo com os velhinhos, né? E com os idosos, para não ser pejorativo. E eles descobriram coisas fantásticas no asilo público, era muito bom, na verdade. A gente deu sorte, eles eram muito bem cuidados. Asilo não tem como não ser transformadora, né? Eu fui agora, tô fazendo essa série com o Nilton Canito aí, Utopia Brasil, e a gente filmou e foi umas 3, 4 vezes no asilo onde está a mãe dele. Porque o Nilton sempre põe a mãe dele nos filmes dele, sempre põe. A mãe dele já virou superstar já. E ela estava numa casa de repouso, né? O que a gente chama de asilo. E interessante, né? Transformador, né? É transformador demais. Para todos, né? É muito legal. E como é que você vê hoje, né? Esse mercado de cinema, a gente tem aí, né? Eu sei que não é o seu... Não, mas posso opinar. Não é o seu foco de... né? Não sei o quanto você está inserido dentro desse... Eu sei que a gente tem conversado bastante disso, né? Desse mercado de cinema que gera demandas de mercado e a gente tem, sei lá, comparando com países como a Argentina, que tem audiovisual, é tudo, né? Vai desde a educação até várias escolas de audiovisual e o resultado é que eles têm um cinema muito maduro, né? Desenvolvido, né? O que você acha que falta? Pode ser com esse seu olhar de educador mesmo. Não se preocupa. De inovação mesmo. O que você acha que falta para a gente dar esse... Porque não falta dinheiro de investimento, constância. Talvez as escolhas da política pública não tenham sido as mais... Sim. Mas tem recurso e tem vontade de desenvolver. O que você vê que está... Onde que está pegando aí? Eu vou citar a Aracide Almeida. A mestre das mestras. A Aracide Almeida, quando A Voz do Morro, aquela música do Caetano que ela cantava, o pessoal ficava enchendo a paciência dela, nos fins dos anos 60, que ela tinha que ressuscitar o Cartola, né? E ela falou, que Cartola? Caramba! Cartola já foi, agora a gente tem outras pessoas aí, né? É um pouco, essa canção, na voz dela é curiosa, porque ela tira o samba de um pedestal. Sim. Que o samba ficava naquela época e que as pessoas ficavam louvando aquelas figuras. Eu acho que a gente tem um vício, eu por não ser de cinema, eu gosto muito desse olhar. A gente tem um vício de colocar o cinema num pedestal e o que é audiovisual, qualquer outro subproduto que é assim chamado, num outro patamar. Né? Eu acho que enquanto a gente colocar o cinema num pedestal, a gente vai sempre fazer a gente vai fazer sempre a excrescência, a gente vai sempre fazer o lixo. Né? O lixo a gente produz e deixa o cinema para os grandes artistas. Eu não vejo isso mais. Óbvio, os grandes artistas continuam existindo e fazendo grandes filmes, mas eu acho que hoje em dia a gente tem que entender que é uma ferramenta que está todo mundo apto a manuseá-la. E o olhar, que é a construção fundamental de um cineasta, vai passar por uma formação
humanas de vida dele, Sim. de sensibilidade. Mas você tem visto grandes filmes Não, mas eu acho brasileiros que existe acontecendo? O que tá porque eu acho que acontecendo ainda no existe cinema? no mercado uma divisão do que é o cinema e Ah. do que é outras produções. Eu acho que eu sinto isso um pouco. Eu primeiro assim, acho que para se atingir qualidade, pegando o Anthony Hopkins, que eu acho que é um exemplo que eu gosto de pegar de um ator que grava muito, Uhum. né? Ele faz muito filme. Ou o Woody Allen que faz um filme Sim. por ano. Aí você pega 20% daquilo, é muito bom. E os outros 80% tem de razoável a ruim, né? Mas eu acho O que pra Woody Allen você... faz tempo que não faz nada Pois ruim. é. Não, algumas Hã? coisas. É? Aquele Nossa. da Itália eu não gosto muito. Ah, não gosta? Não, eu Ah, prefiro eu de adoro. Paris, eu acho maravilhoso. Pô, da Itália não, que o tenor que só canta no banheiro, né? Ficou maravilhoso Sim, aquilo. não, cara. aquele Achei momento que- mas enquanto o filme todo, eu acho que o de Paris o Bellini é também, né? muito melhor, por exemplo. Né? Mas Ah, eu quero dizer assim, você tem que se produzir para se chegar em coisa boa. E enquanto houver meio uma divisão do que é a grande arte e do que... Eu acho que tem muito a ver com a televisão, com a cultura de televisão que a Sim. gente tem no Brasil, que acabou colocando durante muitos anos o audiovisual como num lugar intocável. Eu acho que por mais que a gente esteja falando desse movimento, parece que o audiovisual, para mim, a grande arte do audiovisual continua nesse lugar intocável. E que é muito confortável para citar, para se estar. Uhum. Né? Então, quando eu vejo o Doc SP, o É Tudo Verdade, aí eu acho que é o verdadeiro movimento do cinema. sim. Porque é onde as pessoas estão pondo as produções para circularem. Eu acho que enquanto mais arejado for esse movimento, mais produção de qualidade a gente vai ter. Essa coisa Mas você não vê platinada uma do grande tendência, cinema... sei lá, eu fico pensando assim, pegando um pouco da sua, né? Essa tendência de assim, putz, se você não tem aquela câmera fixa durante 8 minutos olhando um objeto enquanto acontece, não é documentário. Não, mas passa né? por E aí não isso. é filme. E aí você já não está mais preocupado se aquilo vai ter público, se não vai, se é para o público ou se não é. E eu acho que a gente tem outros desafios. Sim. Tem o desafio de formar o olhar, de desenvolver o olhar, de conseguir sensibilizar a pessoa, às vezes com uma câmera parada mesmo, às vezes, né? Num plano sequência, às vezes, enfim, em situações não usuais dentro de um sistema narrativo que a gente está acostumado, que é de Hollywood, que é clipado, que é frenético, que tem mulher pelada, tem perseguição de carro, tiro, blá, 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 jornada do herói, blá, tem essas coisas todas e a gente não precisa fazer todo mundo cinema desse jeito. Isso é um cinema que é legal, você se diverte, mas tem outros cinemas, né? Me parece, a impressão que eu tenho é que tem uma coisa do documentário que é assim, só é documentário, ou se for etnográfico, então, ou se é... Mas aí tá falando a mesma coisa. Né? Eu tô falando exatamente isso, Não, acho que eu fui por outro caminho. Eu tô explorando o que você falou, na verdade. Mas é exatamente isso, você explicou melhor do que eu. Eu acho que tem alguns padrões que precisam ser subvertidos aí para que não seja mais underground, mainstream, essas divisões que você tem hoje, entende? Então, eu acho que tem áreas para serem trabalhadas mesmo para isso ser... Mas você não acha que no Brasil ainda falta dos dois? Porque o que a gente tem hoje lançado em cinema é a tal da Globo chanchada, né? Que é essa mistura é uma reedição da... Porque quando o Brasil era indústria, e foi a segunda indústria de cinema do mundo, a gente tinha uma porno chanchada, a gente tinha o Mazzaropi, mas a gente tinha o Anselmo ganhando Cannes, a gente tinha o cinema novo surgindo, a gente tinha um cinema que tinha uma linguagem própria, que tinha, né? E que de repente a gente desvinculou e virou só Globo chanchada. É que eu acho que falta acolhimento das outras linguagens, assim, para o que é ser cinema, o que é ser doc. Acho que as pessoas estão testando coisas. Eu não sei o quanto o mercado acolhe. Acolhe, né? Eu acho que falta esse acolhimento de outras coisas, né? Porque o que você está falando do mainstream, ele é isso que você falou, não sai dessa grade. Não sai dessa E sequência. eles não percebem que você vai estressando,
as pessoas não vão mais assistir, né? Porque faz de novo a mesma história dos caras, aquela comédia babaca, que bababá, do mesmo jeito, de novo. Agora, eu acho Aí que o cara vai 15 vezes, depois não vai mais. Fala, pra não ser só poliana, achar que as pessoas não estão vendo o ouro que está aí, eu acho que tem uma questão séria, que é a falta de leitura. Reflete também na produção de outras artes. Eu acho que o brasileiro lê pouco, não lê muito. Isso, para mim, tem uma relação direta na cultura que ele produz, seja audiovisual ou não. Eu vejo, por exemplo, a escola de psicanálise argentina, e eu vejo cinema argentino, e eu vejo o poder que o Borges tem, cultural, que ainda é algo que está lá na Argentina circulando. Eu vejo a produção dos autores novos. Eu acho que isso tudo tem uma correlação. Eu acho que não é por acaso que o grande país sul-americano da psicanálise é o país que produz os filmes que a gente vê. Então, de certa maneira... Que densidade dramática tem a ver com... A densidade psicológica do personagem, que é uma característica do filme argentino. Né? Então, eu acho que essas coisas são todas correlacionadas. Educação, consumo de cultura, mercado de cultura, que você entende muito bem, e produção cultural na ponta. Né? Eu acho que a gente ficou muito tempo fazendo o tal do cine favela, do cinema social, que tem filmes muito bons, mas a minha crítica é que sempre parece um overview das coisas, você não tem história, você não tem muita entrada nas coisas, você não tem personagem. A gente rompeu essa corda, né? A gente nem faz mais filme. Exato. Porque já cansou, né? Cansou. E agora também a gente vai deixar de fazer as Globo chanchadas. E depois a gente vai qual que é o próximo modelo, né? Quando eu assisti, um filme brasileiro que mais me marcou, que eu assisti na minha vida, eu já era, quando eu tô te falando que as coisas entraram tarde, eu devia ser 2004, 2005, foi Vidas Secas. Que eu assisti num cinema, depois comentado pelo Zé Miguel Wisnik. É incrível. Cara, eu falei que... É incrível. Cara, que filme é esse produzido? Quando é que a gente vai chegar numa coisa assim de estética, né? Pois é. Daquele padrão, eu fiquei assim, impressionadíssimo com aquilo. A época de ouro do cinema brasileiro, né? Eu fiquei impressionadíssimo. Uma maturidade incrível, né? Nossa! Então, e a gente perdeu essa linhagem. Perdeu essa linhagem. A gente, aliás, perdeu várias linhagens, né? Por exemplo, a gente tinha um cinema de cangaço, que era o nosso faroeste. A gente rompeu essa tradição. Essa tradição que vem ali do Pagador de Promessas, dos Vidas Secas, a gente rompeu. Quer dizer, eu acho que o único cara que resgatou um pouco isso aqui é o Marcelo Gomes, lá com os cinemas Pequenos de Urubu. Isso. Depois Viajo porque preciso, volto porque te amo, que ele fez junto com o Carinho. Quer dizer, tem filmes que tentam resgatar um pouco essa tradição dessa nossa linhagem aí que passa pelo cinema novo. Mas a gente rompeu, né? A gente rompeu com vários tipos de cinema. Agora a minha pergunta é, o documentário, você acha que... E a gente é escola de documentário. Isso. Eduardo Coutinho, a gente tem vários grandes documentaristas. Você acha que a gente tem condição e a educação é um lugar para a gente revalorizar e recolocar o documentário? Não seria uma boa oportunidade, por exemplo, a gente está com a memória completamente, né? Sim. E a gente tem uma produção, por exemplo, de filmes sobre a ditadura que vale a pena relembrar, recolocar, repensar, refazer. Você acha que tem aí um espaço para a gente... A educação formal, a escola, hoje ela é muito focada na palavra escrita ainda. Quer dizer, a alfabetização da escola é a alfabetização do ler e escrever, o que é óbvio. A gente está numa sociedade ocidental, isso é muito importante. Mas eu vejo pouca entrada para outro tipo de linguagem. Quer dizer, até as artes plásticas mesmo morrem lá no Fundamental 1, não seguem muito para frente, né? Você vai estudar um pouco de artes plásticas ligadas aos movimentos literários. Dentro do currículo, as artes plásticas estão ligadas aos movimentos literários.
Meio para Para contextualizar, né? contextualizar. Então, assim, eu vejo que eu acho que tem muita oportunidade, né? Eu fiz uma experiência no Bandeirantes curricular, no colégio aqui de São Paulo, de colocar a produção midiática e, sobretudo, audiovisual dentro de português, dentro de língua portuguesa. Cara, durou 2 anos, mas por uma série de coisas não foi muito mais pra frente que isso, quando entrou curricularmente. Mas eu vejo quão duro. A área de linguagens, de língua portuguesa, pra mim é esse o campo Claro, claro. que o audiovisual tem que ocupar junto com... Começa sempre com... no início era o verbo, né? Continua sendo. Continua sendo. Então, assim, esse é o Se campo. escreve muito. O documentário é um campo de muita escrita. Quando eu fiz isso no contraturno, funcionou muito, que é o Idade Mídia. A hora que eu fui pro turno me meter com uma turma de português, de língua, essa relação ela não está bem resolvida. Eu acho que é aí que o documentário pode aparecer, entende? Como produção, como... aí vão dizer, mas eu passo 1 no ano, 2 no ano. O cara vem em casa também, vendo Netflix, entendeu? Não é só passar, né? Passar. É que tem essa coisa de que usar audiovisual é você passar filme e discutir o tema. Não é isso. É preso a lecture, a mesma ideia de aula expositiva, né? Isso, preso a isso, né? E não ao próprio... Tensionar aquilo e produzir aquilo, né? Uhum. Então, agora, o papel do documentário é muito importante para se discutir a verdade, justamente o que eu te falei. Ao mesmo tempo que os alunos puxaram para mim a questão do audiovisual e do doc, quando a democratização dos meios começou, quer dizer, começaram a ser mais digitais, eles mesmos propuseram o desafio da ficção. Uhum. Foi curioso, não fui eu, não sou maluco de propor fazer ficção com uma turma de 20 alunos, porque é uma coisa de louco. E a gente fez um monte de ficção, fez umas 6 ou talvez umas 6 ficções, mas com roteiro original e não sei o que é um negócio, cara, que é um outro tipo, você sabe disso, é um outro tipo de preocupação, claro. Mas você também discute essa posição do que é verdade ou não quando você produz uma ficção e um documentário. Sim. Né? A escola do meu filho lá, o Vera Cruz, eles acabaram de fazer lá é engraçado porque assim, eles não têm muita orientação de profissionais do ramo. Eles jogam ele para fazer os filmes, mas os moleques fazem claro. Super. O que eu gosto de ter gente de fora da cátedra, de fora da escola, é porque eu acho que ampliar essa rede dos alunos para pessoas para fora e que aumentam o repertório desses caras, abrem outras portas de repertório, que não as portas tradicionais, isso só melhora essa produção, sem você pôr a mão, né? Pois é, e às vezes, técnicas, né? Às vezes você, poxa, você dá 2 toques, não é uma faculdade. Você fazer um manejo de uma câmera e tentar entender do que é composto um plano. Sim. Né? Você tem composição, você tem exposição, essas coisas são técnicas que eram coisas do outro mundo, né? Quando você tirava uma foto ou filmava, aí você tinha que revelar, aí depois você tinha que ampliar, e depois você ia ver o resultado do que você... Não, aqui você corrige o ISO, vê na hora a correção, você faz uma... Então você, muito rápido, e para pessoas que já estão acostumadas a fazer, é muito pouca coisa que você precisa fazer. Com edição, idem, e eu acho o mais importante de tudo é quando você faz isso com a própria linguagem, como se conta uma história. Sim. É um esquema muito fechado, não é uma coisa... né? Não. E relativamente simples, né? Você tem curvas, você tem processo, você tem desfecho, você tem... Enfim, você estuda, inclusive, conflitos, a do herói, que é interessante pro cara estudar. É um jeito de você entender que você começar a ler todos os filmes que você vê, todos têm o mesmo esquema narrativo, aí você fala, caraca, contar a história é uma coisa que se repete, um jeito que se repete. Né? O que eu gosto do adolescente é que muitos deles, quando percebem que toda a história tem um gênero narrativo semelhante, ele tem a ideia de eu quero criar um meu.
Esse que é o mais legal. Isso é o legal, exatamente. Já que todos estão assim, eu quero criar o meu. O que dá para fazer aqui que a gente pode desconstruir isso? Ou naquele próprio esquema narrativo, como é que a gente pode desconstruir? Exatamente. Né? Uma das coisas que o pessoal lá do Netflix estava falando, numa dessas palestras aí que eu assisti, que estava falando que o que ele achou mais incrível do Padilha se envolver na realização lá do Narcos, é porque ele trazia elementos de linguagem que tirava completamente os caras do esquema fechado que eles tinham. Eles têm um esquema fechado que, inclusive, se não tiver naquele esquema, o financiador cai fora, porque fala, não, aqui não é aventura, aqui nós estamos fazendo um negócio que... E ele entrega, consegue realizar e abre a cabeça dentro de esquemas muito fechados. E o documentário, felizmente, é um lugar em que você tem muita liberdade. De linguagem, então, você pode fazer de mil maneiras, né? E a ficção ela é mais fechada. Né? E mais controlada de alguma maneira. Né? Super controlada, O Silvio Rocha, que é um parceiro que eu te mencionei aqui, ele sempre propunha a gente assistir F for Fake, do Orson Welles. Então a gente abria as aulas, que é um filme que não é fácil para essa geração, não é fácil para nenhuma geração, mas para essa particularmente, porque ele carrega um outro ritmo, né, uma outra linguagem. Mas é uma luz, né? Acho que o F for Fake é uma luz, assim, para quem quer entender o que é verdade e o que não é, né? É uma luz. O Orson Welles é incrível, né, cara? Ele sempre suscita essas discussões, questão, né? Há vários filmes dele, inclusive o filme dele no Brasil não realizado, que é o nome do principal festival que a gente tem de documentário, é tudo It's All True, né? Do filme do Orson Welles, é isso mesmo. O filme não finalizado, ele não finalizou, aqui né? no Brasil. É incrível. Olha, gente, estamos aqui, quanto tempo nós temos já, Carlos? Como é que tá? Tô vendo você aí. A gente estourou 5 minutos, mas é porque a gente começou um pouco mais tarde, então dá pra gente fazer um bloquinho final aqui, né? A gente tá aqui no programa, no podcast ao Léo, ao vivo aqui no Face, no Instagram. A gente tem, cara, 534 pessoas alcançadas. Ao vivo agora nós temos 4 pessoas. Oba! Eu acho que Mamãe, um beijo. Mamãe... Olha, mamãe não sei, mas a Vanessa acho que tá. A Vanessa tá? Eu pelo menos estava até agora há pouco. A Gaziela não via entrar. Ela sempre entra, sempre prestigia, mas dessa vez acho que ela está com muito trabalho, ela não conseguiu entrar. E a gente vai para o último bloco agora. Eu acho falando um pouco eu acho que não tem como fugir da nossa situação política atual, educação. Como é que você vê esse cenário? Você fala um pouco para nós de como é que o que você traz da percepção das pessoas lá, né? Você estava na Unesco agora, né? Que me fala um pouco o que é esse grupo da Unesco. Tem muito a ver com o que a gente está falando. Qual que é a visão que eles têm lá de fora e a gente, o que a gente pode esperar desse... A Unesco tem esse grupo chamado GAP1000, que é um grupo que procura disseminar a alfabetização para a mídia, que é o que a gente está falando aqui, como política pública nos países, né? Então tem representantes locais, eu sou representante latino-americano e caribenho, e a gente uma vez por ano faz um congresso em algum lugar do mundo com esse tema, onde leva desde acadêmicos até práticas. E até mercado também. É um grupo bem aberto, é uma aliança bem aberta. Não tem, ela pega mercado, pega universidade. Então a Deutsche Welle está sempre com a gente, abrindo porta para a experimentação dos jovens, né? Tinha um canal dos Emirados Árabes também lá presente com workshops e coisas assim. E a gente estava nos países bálticos. Foi na Lituânia, em Kaunas, que é a segunda cidade maior da Lituânia, e em Riga, que é a capital da Letônia, que é o outro país báltico. O terceiro país báltico seria a Estônia, mas não foi nada lá. E
Assim, a América Latina, nesse contexto mundial, ela é um foco de curiosidade, assim, um pouco. Eu acho que a gente já foi mais a bola da vez nesses órgãos multilaterais. Né? Então, a América Latina, o Brasil foi mais a bola da vez da meados dos anos 90 para trás, quando a gente estava mais quebrado, com a abertura do país, com a entrada do governo Fernando Henrique, com a estabilização da economia, a América Latina, sobretudo o Brasil, é visto por esses órgãos como um país já quase desenvolvido, perto, por exemplo, da África. Sim. A bola da vez para esses órgãos multilaterais é a África, né? É onde eles põem os olhos, os recursos. Né? Mas esse encontro foi bem eurocentrado, onde eu estava. Tinha muito europeu, por ser em duas ex-repúblicas soviéticas, mas ainda europeias, etc. O olhar, com relação à nossa situação agora, tem um pouco de lamento por um lado, porque talvez algumas questões que a gente esteja tratando aqui sejam mais urgentes do que nunca, mas menos valorizadas do que nunca. A gente não sabe do que caminho vai. Claro. Né? E por outro lado, tem essa questão de, olha, agora vocês são importantes mais do que nunca para esse movimento de alfabetização para a mídia. Né? Sim. Então, dentro de um contexto mundial, é assim que... Agora, a meu olhar para a educação, a gente tem desafios muito grandes em todas as etapas do ensino. Né? E mesmo com o governo PSDB-PT, houve sim alguns garfos, assim, algumas bifurcações de políticas públicas. Tá? Houve olhares, mas o grosso do caminho estava sendo seguido. Sim. Tá, então eu vou dizer que havia consenso em torno do qual caminho seguir, né? Exato. Então, por exemplo, desde o Paulo Renato lá, primeiro-ministro da Educação Fernando Henrique, que ficou, na verdade, 8 anos. Foi o único ministro Fernando Henrique que ficou 8 anos. Foi muito significativo, com as duas gestões inteiras do Fernando Henrique, que começou lá no fim dos anos 90. Não, o Reforma também. Também. Na cultura, os dois mandatos. Né? Isso é muito importante, né, para uma política pública. Né? Ou não, né? Ou não. Você está fazendo cagada, ficou 8 anos cagando, né? É verdade. Mas no caso da educação foi importante. E depois, quando o Fernando Haddad também assumiu, depois de alguns tropeços do Lula, foi bem importante. Agora, então existe um caminho. A minha preocupação é para onde olhar. Recursos infinitos não existem. A gente chegou num patamar de 6% do PIB para a educação, que é um número razoável que a gente tem hoje. Como esse dinheiro vai ser investido, já é provado por pesquisas e mais pesquisas que embora a nossa educação tenha melhorado, sobretudo em abrangência, e em qualidade um pouco também, mais do que as pessoas falam. Abrangência quer dizer, a gente conseguiu colocar gente na escola. Né? Em qualidade houve alguma melhora. Só que a melhora ela foi desigual no Brasil. Então, o grande X está em como consertar essa desigualdade. Agora dá uma pausa para continuar. Então, assim, como corrigir essa desigualdade? Nas áreas mais pobres, onde o Brasil mais precisava melhorar a qualidade educativa, é onde menos melhorou. Sim. Então, que é uma questão de equidade. A gente não olhou de forma... a gente olhou de forma equalitária, mas não equitária. Sim. Né, essa questão. Então, me parece, quando você fala, vou pôr educação, ensino fundamental desde uma educação antes desde o ensino fundamental, me parece que está puxando o sarrafo para baixo em áreas que precisam ter, justamente tem áreas que são do sarrafo lá em cima. Outras tudo bem. Quer dizer, eu acho que essa educação antes do ensino fundamental não é bem para nenhuma área, mas isso é uma discussão à parte. Mas assim, esse sarrafo ele vai variar, mas tem áreas que a gente precisa de mais atenção no país, como, por exemplo, algumas áreas da região norte, amazônica, as regiões semiárido nordestino, são áreas que se desenvolveram pouco na educação. Se comparar com a média que a educação se desenvolveu brasileira, né? E, claro, com ilhas de exceção, sempre tem, mas na média, pouco. Então, assim, eu quero esperar começar para ver o que de fato vai acontecer, mas... a gente, bem ou mal, estava numa luta aí interessante de melhora de qualidade, que era difícil mesmo, mas acho que a coisa estava começando a andar.
O que é muito importante é você ter uma pauta legislativa, ter um legislativo bem pautado Sim. também. E para não depender só de Ou medida seja, nós estamos provisória. fodidos, né? Pois é. Mas eu acho que talvez o movimento mais, para a sociedade civil mais fácil, seja pautar um legislativo. Sim. Você entende? Do que você pensar como é que você vai chegar no ministro da Educação, nessa ideia. Talvez pautar o legislativo seja o caminho mais claro agora. E a questão da cultura, então, que está assim, né? O grupo que agora assume o poder tem uma relação com a cultura que esses artistas vagabundos que vivem de dinheiro público, né? Puta, é verdade. A cultura é isso, né? É. Então é bem complicado, né? Vamos ver. E isso tem efeito, a nossa produção cultural, né? É o que diz o que é a sociedade. Exato. É o que cria esse valor simbólico da sociedade, né? Se a gente trata isso dessa maneira, né? Como qual que é o efeito disso, né? Exato. Mesmo que simbolicamente falando, né? Claro. Acho que tem questões simbólicas, culturais simbólicas, assim como o Lula quando assume, o Gil faz um discurso dizendo que cultura não é algo restrito à classe artística, mas é um bem fundamental para todo cidadão, para a sociedade como um todo. É uma quebra de paradigma, que, embora não tenha conseguido, com políticas públicas efetivas, tornar isso acessível de fato, o Brasil a exclusão cultural é muito forte, muito né? Forte. Que é algo que não acontece com a educação. Por exemplo, você vai lá no interiorzão, lá no sertão do Ceará, eu fui fazer um filme lá no sertãozão do Ceará, em Pedra Branca, tem escola pública, funciona. Tem um índice, um IDEB bom, que os caras estão lá, mas não tem nenhum equipamento cultural, zero. Você não tem, enfim, a gente não garante esse direito cultural, esse acesso, né? Uhum. Então, eu acho que é algo sensível aí, que para a gente olhar e tem a ver com o processo educacional como um todo, né? Acho que isso que você falou volta àquela tua pergunta sobre a produção cinema nacional. Acho que tem tudo a ver. Sim. Com aquela pergunta que você puxou. Esse moto contínuo. É espiral. Espiral. O movimento é espiralar, né? É isso. Um vai puxando o outro, exatamente. Que volta, que vai... Né? Exatamente. Obrigadão. Obrigado a você. Pessoal, valeu. Este foi o Talk Semanal ao Léo, que agora estará disponível em podcast, também no YouTube. É uma loucura, que é transmídia total. E uma mega produção ali nos bastidores. Eu nem vou citar toda a equipe, porque ela tá... vou citar o nome só de uma pessoa, que é o Carlos Zigareda, que está ali atrás. E seus vários assistentes que estão ali, cada um cuidando de um negócio, né, Carlos? Obrigado, boa noite. Até segunda que vem. Valeu. Fica aí só um minutinho para desligar tudo. Aquele sorrisinho de Jornal Nacional, sabe? Fica... E ali também, né? Já. Aquele ali você tirou? Já. Já?